Ácidos. Os ácidos fazem parte de uma função inorgânica, onde também estão presentes outros compostos como os sais, as bases e os óxidos. Agora, os ácidos são um dos mais importantes, por quê? Porque eles apresentam características que são muito bem definidas, como, por exemplo, quem nunca experimentou uma fruta cítrica como o limão, laranja, abacaxi e percebeu que todas elas têm em comum o fato de apresentar o sabor azedo? Isso é apenas uma das características das substâncias ácidas. Mas para agente químico, como é que nós vamos identificar um ácido? Bem, hoje formalmente, os ácidos eles são definidos pelo conceito de Arrhenius como substâncias que em solução aquosa, ou seja, só existe ácido na presença de água. Eles sofrem um fenômeno chamado de ionização e nesta ionização eles vão liberar como único cátion o cátion H+, ou H3O+. Uma observação importante é, o cátion H+, ele não existe isolado. Por quê? Porque simplesmente o átomo de hidrogênio, como ele tem apenas um próton e um elétron, no momento em que ele perde o seu elétron se transformando no cátion H+, esse fica instável. Aí é que entra a função da água. A água absorve este cátion H+, como pode ser observado aqui, e neste momento ela se transforma em um íon estável, hidrônio, que é o H3O+. Agora, como é que a gente vai reconhecer esta função inorgânica? Bom, se observarmos bem, todos os ácidos apresentam uma característica em comum, que é a presença do elemento químico hidrogênio no início da fórmula. Observe bem que o que vai caracterizar a função química ácido é exatamente a presença do elemento químico hidrogênio no começo da fórmula. A gente pode ter aqui alguns exemplos, como o HF, o HCl, o HNO3, HBr, H2SO4 e por aí vai. Bom, o que é importante observarmos aqui ao estudarmos a função ácido? Em primeiro lugar, os ácidos eles podem ser classificados de três formas distintas. Na verdade, nós temos também outras classificações. Agora, são três classificações as mais importantes. A primeira classificação é em função do número de hidrogênios ionizáveis. Em relação ao número de hidrogênios ionizáveis, nós podemos ter ácidos que apresentam apenas um hidrogênio, que são chamados de monoácidos ou ácidos monopróticos, tanto faz. Como exemplo, nós temos aqui o HCl, o HBr, o HI. Podemos ter diácidos ou ácidos dipróticos, os que apresentam dois prótons H+, como o H2SO4, o H2TE. Triácidos, aqueles que apresentam três hidrogênios ionizáveis, ou, no máximo, tetrácidos. Bom, estes últimos já são raros, mas mesmo assim existem. Como exemplo aqui, a gente pode citar o H4P2O7. Bom, a esta regra é sempre bom a gente lembrar que existem duas exceções importantes. São elas o H3PO3, o ácido fosforoso, e o H3PO2, o ácido hipofosforoso. Você pode observar que estes ácidos apresentam três hidrogênios na estrutura, mas os três hidrogênios não são ionizáveis. Isso é muito importante lembrar. O H3PO3, ele não é triácido, ele é um diácido. Apenas dois dos hidrogênios são liberados em água. E o H3PO2, ele é um monoácido. Apenas um dos hidrogênios ele vai ser liberado em água. A segunda classificação dos ácidos diz respeito à presença de oxigênio. Essa classificação é muito mais simples, mas nem por isso ela é menos importante. Por quê? Porque na hora de nomear um ácido, a principal característica é exatamente a presença ou ausência de oxigênio na estrutura. Observe que nós só temos aí duas possibilidades. Existem ácidos que não apresentam oxigênio na estrutura, estes são classificados como hidrácidos, como exemplos aqui, o HCl, o HBr, o HI, o HF, H2S, e aqueles ácidos que apresentam pelo menos um oxigênio na estrutura. São eles, oxiácidos como H2SO4, HNO3, H3PO4 e assim sucessivamente. Então, relembrando que esta é uma das classificações mais importantes, mas que não existe exceção.
A terceira e última classificação diz respeito à força de um ácido, mas essa daí a gente vai precisar de uma explicação um pouquinho mais técnica. Em primeiro lugar, o que é força de um ácido? Muitos de nós acreditamos que a força de um ácido está relacionada com o seu poder de corrosão. É um pensamento até lógico imaginar que todo ácido forte necessariamente é um ácido corrosivo, certo? Agora, esta classificação absolutamente nada tem a ver com a força. Então, como é que a gente relaciona a força de um ácido? A força de um ácido está diretamente relacionada a que fator? Resposta: simplesmente a facilidade com que este ácido ele libera em água o cátion H+. Então, vamos imaginar. Se nós pegarmos aqui um recipiente contendo água e adicionarmos a este recipiente 100 moléculas de ácido clorídrico, o que vai acontecer? Destas 100 moléculas de ácido clorídrico, 92 conseguem se ionizar. Ou seja, em 92 vai ocorrer a liberação deste cátion H+. As outras 8 moléculas não se ionizam. Observe que é uma facilidade muito grande a do ácido clorídrico em liberar o H+, portanto ele é classificado como ácido forte. Mas como eu vou saber identificar se o ácido é forte, médio ou fraco? Simples. A gente vai utilizar uma grandeza que é chamada de grau de ionização. Essa grandeza ela é fornecida na questão, então a gente não precisa se preocupar em gravar absolutamente nenhum valor. A gente só tem o trabalho de saber interpretar. De que forma? Se um ácido ele apresentar um grau de ionização, ou seja, um percentual de moléculas que se ionizam, maior ou igual a 50%, significa dizer que este ácido vai ser classificado como ácido forte, como o ácido clorídrico citado, que apresenta um grau de ionização da ordem de 92%. Se o grau de ionização do ácido for intermediário entre 5% e 50%, ou seja, se mais do que 5 moléculas e menos do que 50 se ionizarem em água, ele vai ser classificado como um ácido médio ou moderado. Como exemplo, o H2SO3. E se o ácido tiver um grau de ionização menor ou igual a 5%, ele vai ser classificado como um ácido fraco, como, por exemplo, o HCN, que é um ácido que tem um grau de ionização baixíssimo. Bom, mas existem também outras formas para determinarmos aqui a força deste ácido em si. Uma das mais utilizadas é a seguinte, aí não tem jeito, a gente vai precisar realmente lembrar. Para os hidrácidos, ou seja, para aqueles ácidos que são não oxigenados, nós só temos 3 hidrácidos fortes, tá? A gente vai precisar lembrar, são eles o HCl, o HBr e o HI. Ácido médio ou moderado só existe um, que é o ácido fluorídrico, ou seja, o HF. E todos os demais ácidos hidrácidos, é bom deixar isso claro, são ácidos fracos, como HCN, H2S e assim sucessivamente. Para os oxiácidos, a gente pode utilizar uma regra um pouquinho diferente, que é tão simples quanto. O que se deve fazer para determinar a força de um oxiácido? Basta subtrairmos a quantidade de átomos de oxigênio do número de hidrogênios ionizáveis que nós temos na fórmula. Um exemplo, se pegarmos aqui o ácido sulfúrico, o H2SO4, observe que nós temos 4 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Se pegarmos esta diferença, 4 menos 2, vai me dar como resposta 2. Significa dizer que é um ácido forte. Mas como eu vou saber? Bom, as possibilidades são: se a diferença entre o número de oxigênios e hidrogênios ionizáveis for igual a 0, como por exemplo no H3BO3, o ácido vai ser classificado como ácido fraco. Se essa diferença for igual a 1, como no HNO2, o ácido vai ser classificado como ácido médio ou moderado. E se essa diferença for 2 ou 3, como no H2SO4 e no HClO4, aí nós teremos ácidos que são ácidos fortes. A última observação importante é, a essa regra nós temos uma única exceção, que é o H2CO3, ácido carbônico. É um ácido importantíssimo, mas a gente vai precisar lembrar. Apesar da diferença ser igual a 1, este ácido ele não é classificado como ácido médio, ele é classificado como ácido fraco.
Veja como é simples a classificação dos nossos ácidos. Agora, é muito importante na compreensão de todas as nossas funções inorgânicas.